Olá, alunos da disciplina Circuitos Elétricos 2. Bem-vindos a mais uma aula. Hoje nós vamos estudar mais uma técnica de análise de circuito, que é a análise nodal, e na próxima aula vamos concluir esse conjunto de slides aqui com a análise de malhas. Vocês já estudaram esses assuntos no Circuitos Elétricos 1 e aplicaram essas análises aos circuitos de corrente contínua. A ideia agora é relembrar como que essas análises são feitas e aplicá-las aos circuitos de corrente alternada. Então é basicamente fazer uma adaptação do que vocês já conhecem. Acho que vai ser bastante tranquilo aí o nosso desenrolar da aula. Então, primeiro, com relação à aplicação, é muito usado esse tipo de análise quando a gente tem circuitos com mais de uma fonte, né, onde fica mais complicado calcular a impedância equivalente para depois chegar à corrente total, né, e tudo mais, porque a gente tem vários pontos de vista. Uma estratégia que pode ser seguida é aquele teorema que nós vimos na aula passada, o da superposição. Ele analisa o circuito do ponto de vista de cada fonte e depois soma as contribuições. Nesse caso, né, da análise nodal e análise de malhas, o circuito já é analisado todo ao mesmo tempo, né? Então, no final das contas, essas contribuições das fontes já são levadas em consideração. A ideia é montar equações a partir dos nós do circuito ou a partir das malhas e, no final, ter um sistema para ser resolvido e aí chegar às variáveis, né, que são os potenciais nas malhas ou, os potenciais nos nós ou as correntes nas malhas. E aí, vamos aplicar esses dois métodos aos mesmos circuitos para fazer essa resolução. O detalhe é que, para poder aplicar um desses dois métodos, nós vamos precisar trabalhar com circuitos que tenham fontes com a mesma frequência. Como eu falei com vocês na aula passada, o método da superposição permite operar com fontes de frequências diferentes. Se esse for o caso, é importante já ir direto para esse método. Mas se as fontes tiverem as mesmas frequências, a gente pode então aplicar um desses dois aqui. Então temos o método nodal, que nesse caso, né, considera as variáveis do circuito como os potenciais nos nós. E aí, quando o circuito tem poucos nós, ele é mais interessante. E o método das malhas considera as variáveis do circuito como sendo as correntes das malhas. E nesse caso é mais vantajoso quando a gente tem poucas malhas. Então, de maneira geral, né, a gente observa como que esse circuito se comporta, né, em termos de malhas e nós, para poder optar por qual método vai ser mais vantajoso para cada caso. Então, na análise nodal, que é o tema de hoje. Primeiro, a gente precisa, dentro dos nós do circuito, definir um nó que vai ter potencial zero, ou seja, que vai ser o nosso nó de referência. Esse nó normalmente é o nó mais baixo do circuito, né, ou no próprio desenho, né, o nó mais embaixo, mas poderia ser qualquer nó do circuito. Isso daí não tem nenhum tipo de regra, né, que vai definir qual nó é. A gente mesmo é que vai escolher. Depois disso, para cada outro nó do circuito, nós vamos ter uma expressão escrita com base na lei de Kirchhoff das correntes. Ou seja, a soma das correntes que chegam a um nó é igual à soma das correntes que saem dele. E depois que a gente conseguir levantar uma expressão dessa para cada nó que não seja o de referência, a gente vai escrever essas correntes com base na lei de Ohm, ou seja, nós vamos escrever cada corrente como tensão dividido por resistência. E a tensão, nesse caso, vai ser sempre uma diferença de potencial entre dois nós do circuito. E aí as variáveis do nosso circuito vão aparecer nessas expressões. Elas então vão ficar escritas em termos de potenciais nos nós, que são as variáveis, resistências e reatâncias, que normalmente são valores conhecidos, e no final é só resolver esse sistema que a gente vai ter as nossas tensões nos nós. E detalhe é que, se eu tiver ali n nós, né, desconhecidos, eu vou ter n equações, vou ter que resolver um sistema com essa quantidade de equações. E aí, no final, a gente consegue os potenciais em cada nó. O detalhe que não que a gente precisa, né, calcular o potencial para depois calcular a diferença de potencial nos elementos. Então, se eu tenho um resistor entre dois nós, eu preciso conhecer o potencial em cada nó para poder falar qual é a diferença de potencial em cima dele. E nós temos também uma condição muito interessante, que é a condição do supernó. Isso daí vai aparecer em alguns circuitos e é basicamente dois nós dentro do circuito que são conectados por uma fonte de tensão, desde que nenhum desses dois nós seja um nó de referência. E aí a gente já sabe que o potencial em um nó é o potencial do outro mais um valor de tensão, porque a fonte de tensão conecta aqueles dois ali. E nesse caso, nós vamos ter apenas uma expressão para o supernó. Então, se vocês virem no circuito dois nós conectados por uma fonte,
Em vez de levantar uma expressão para cada nó, você vai ter uma expressão só. E aí fica a pergunta, né? Mas se eu fizer isso, eu vou ter uma expressão a menos, né, em relação à quantidade de variáveis. E é verdade. Por isso que a gente ainda levanta mais uma expressão em relação ao supernó. Eu já sei que a diferença de potencial entre os nós é o valor da fonte de tensão. Então eu vou substituir esse valor dentro da minha equação e vou trabalhar, né, com n nós e n variáveis de novo, né, ou seja, uma quantidade igual de nós variáveis. E a gente tem aqui um exemplo onde esse supernó aparece. E o nosso objetivo é analisar esse circuito, né, e chegar aos valores de tensão e corrente nos elementos e fazer a simulação dele também, né, até para conferir se a nossa análise ficou correta. Então percebam que esse circuito apresenta um supernó. Nós temos aqui 3 nós no total, um nó que foi chamado de V1, outro de V2, e o terceiro nó, que seria a conexão desses elementos aqui embaixo, né, foi chamado de nó zero, né, potencial terra. Então nesse caso aqui, o nó que foi chamado de V1 poderia ser o terra, por exemplo. Aí eu teria um nó aqui embaixo V2, né, não tem problema algum. Só que nesse caso é mais interessante trabalhar desse jeito, por quê? Entre os nós 1 e 2, nós temos uma fonte de tensão. Logo, podemos falar que isso aqui é um supernó, né? Os dois nós juntos formam um supernó. E na hora de levantar as equações de cada nó, nós vamos chamar isso aqui de um nó apenas, né? E vamos trabalhar com ele. Normalmente, falar aí das correntes que entram e saem desse nó. E percebam que o circuito já está no domínio da frequência. Nós temos aqui um fasor de corrente, aqui um fasor de tensão, e aqui eu já tenho reatâncias. Então a informação de frequência da fonte foi perdida, né? Eu não preciso dela para resolver o circuito, a não ser, claro, que eu queira levar as informações para o domínio do tempo. Mas resolver em termos de fasores, eu não preciso conhecer essa frequência. E aí, quando a gente for fazer simulação, por exemplo, no Tino a gente vai ter que colocar a frequência. Qual é a frequência que a gente vai usar? Qualquer uma, desde que eu escolha uma frequência igual para as duas fontes, né? Vou colocar 30 Hz, 100 Hz, 1000 Hz, e depois calcule o valor de capacitância e de indutância com base na mesma frequência. Porque aí, vamos supor, eu coloco lá 100 Hz para as duas fontes. Aí eu calculo uma capacitância e uma indutância. Para 100 Hz, aquela capacitância vai ter menos J3, e para 100 Hz, aquela indutância vai ter J6 ohms. E aí eu cheguei no mesmo circuito no domínio da frequência. Ou seja, existem infinitos circuitos no domínio do tempo que geram esse mesmo circuito no domínio da frequência, né? Basta alterar a frequência. Tá? Então, nosso objetivo vai ser aplicar aí a ideia da análise nodal e do supernó para poder chegar à solução desse circuito, né? O valor de tensão aí nos nós. Então, temos aqui o circuito do exemplo. Transcrevi o circuito aqui e escrevi, né? Calcular os potenciais V1 e V2. Esse é o primeiro passo, se a gente quiser calcular tensão e corrente em qualquer elemento do circuito, porque todos eles podem ser escritos em função de V1 e V2. Então, como eu falei com vocês, né, primeiro a gente precisa determinar a quantidade de nós, né, que o circuito tem. Analisando esse daqui, a gente percebe que existe um nó aqui embaixo, né? Por mais que eu tenha vários pontos aqui, isso tudo é um ponto só, né? Um nó só, porque todos os elementos conectam aqui, e o potencial em qualquer ponto que eu pegar aqui, né, dessa parte de baixo é o mesmo. Então isso aqui é um nó só. Esse nó aqui também será considerado, né, qualquer ponto que eu pegar aqui entre os condutores, né, é o potencial V1, e aqui também qualquer ponto entre esses condutores é o potencial V2. Então o primeiro passo é estabelecer essa quantidade de nós. Depois a gente precisa escolher um nó como referência. Então, nesse caso aqui vai ser esse nó de baixo, ele tem 0 volts. E V1 e V2 tem potenciais em relação ao 0 volts. E agora é levantar as expressões, né? Como eu falei com vocês, teremos uma expressão para cada nó. Só que, como nós temos uma fonte de tensão aqui, nessa fonte de 10 com ângulo de 45, conectando os dois nós, isso aqui é um supernó. Então não tem problema envolver aquele resistor, não. O que importa é que eu conheço a relação entre V1 e V2. Eu sei que a diferença de V1 para V2 é exatamente 10 com ângulo de 45, independente do que eu tenha no restante do circuito. Por quê? Sempre que eu analisar esse resistor de 4 ohms, por exemplo, qualquer análise que for feita, eu vou ver que a tensão nesse resistor é exatamente a da fonte, ou seja, a diferença de potencial entre V1 e V2 é exatamente a tensão dessa fonte que aparece aqui, né? Então já tem ali o supernó. Agora a gente precisa definir sentido das correntes em cada ramo.
esse sentido não tem nenhuma obrigatoriedade, nenhuma regra que a gente vai seguir para determinar. É só mesmo uma questão de escolher para poder escrevê-los de forma correta. Então eu vou pensar aqui o seguinte, quantos ramos eu tenho que escrever, né? Dentro do supernó não me preocupo. Então esse ramo aqui do resistor de 4 ohms e o da fonte de tensão não são um problema agora. Então tem uma fonte de corrente aqui de 3 amperes. Eu vou falar então que a corrente está respeitando a fonte, porque isso aí é verdade, né? Obrigatoriamente a corrente nesse ramo tem que ser igual a corrente da fonte de corrente, porque ela está nesse ramo, né? Então não tem outro resultado. Aqui eu já sei que a corrente vale 3 com ângulo zero. Tenho aqui esse capacitor, então posso colocar uma corrente descendo, por exemplo. Lembrando que se ficasse com uma corrente subindo, não tem problema algum. No final, eu vou encontrar uma defasagem de 180 graus. Né? Então, exemplo, eu falei que ela está descendo e encontrei o ângulo 10. Se eu falasse que ela está subindo, eu teria encontrado o ângulo 190. Né? Só isso que ia mudar. Aqui eu não preocupo. Para o indutor, vou colocar também que ele está descendo, mas tanto faz, né? Aí só para identificar, eu vou colocar IC e IL aqui. E por fim tem o resistor. Também vou colocar descendo, mas lembrando que não faz diferença. Né? Então já defini as correntes do meu circuito, defini os potenciais, né, os nós, e agora a gente começa a trabalhar. De acordo com a lei de Kirchhoff dos nós, a soma das correntes que entram em um nó é igual à soma das correntes que saem dele. Então eu vou escrever dessa forma. Né? Eu estipulei que a única corrente que entra é essa corrente que eu chamei de I, simplesmente, que vale 3 com ângulo zero, e as outras 3 correntes estão saindo. Então eu vou escrever isso aqui. Ó. A corrente I é igual a do capacitor mais a do indutor mais a do resistor. Agora eu escrevo essas correntes de acordo com a lei de Ohm. Então a primeira corrente é conhecida, eu já posso escrever o valor dela aqui. 3 com ângulo zero é igual. Corrente no capacitor é o potencial na base da seta menos o potencial da extremidade dividido pela reatância. Então eu vou colocar aqui V1 de um lado, 0 do outro. Né? Esse potencial nesse ponto aqui também é 0. Então vai ficar aqui V1 menos 0 sobre a reatância capacitiva. Depois eu vou substituir os valores, é só para facilitar um pouco aqui a nossa manipulação. Depois nós temos V2 menos 0 sobre a reatância indutiva e V2 menos 0 sobre a resistência. Ou seja, eu escrevi as 3 correntes de acordo com as suas expressões, né, de acordo com a expressão da lei de Ohm. Agora que a gente já tem a expressão montada, é só simplificar. Né? Nós temos aqui as duas reatâncias e a resistência. Então a gente pode considerar que o mínimo múltiplo comum das 3 é o produto delas e passar esse produto para o outro lado. Né? Então vai ficar aqui 3 com ângulo zero, que multiplica XC, XL e R. E isso é igual a... Então se eu tiver aqui o mínimo múltiplo comum igual a XC, XL vezes R, eu vou multiplicar esse primeiro termo aqui por XL vezes R. E ali, como é zero, eu posso simplesmente ignorar. Depois, esse segundo termo vai ser XC vezes R vezes V2. E o último termo, XC vezes XL vezes V2. Então já temos aí a nossa expressão desenvolvida. Agora a gente precisa pensar, né, no seguinte. Todos os valores são conhecidos, exceto V1 e V2. Ou seja, nós temos uma expressão e duas variáveis. Mas nós sabemos que V2 mais a diferença de potencial dessa fonte tem que resultar no potencial V1. Então vou escrever aqui, ó, V2 mais 10 com um ângulo de 45 é igual a V1. Então agora o nosso sistema tem duas expressões e duas variáveis, né? É possível de ser resolvido. Então vamos substituir aqui o valor de V1. Então aqui vai ficar 3, com ângulo zero, né? Simplesmente 3 é a mesma coisa, né? Igual XL vezes R vezes V2 mais 10 com ângulo de 45. Mais, aqui eu já posso colocar o V2 em evidência. Vai ficar XC vezes R mais XC vezes XL vezes V2. E aí, desenvolvendo, né, nós vamos chegar no seguinte.
XL vezes R, vezes 10 com ângulo de 45. E esse V2 aqui eu vou colocar em evidência de novo. Então aqui dentro vai ficar XC vezes R mais XL vezes XC, né? Ou o contrário, tanto faz. Mais XL vezes R. Tudo vezes V2. Então agora para terminar, né, isolar o nosso V2, que é o que a gente está procurando aqui, nós vamos ter esse termo, menos esse, dividido por isso aqui. Então vai ficar 3xc, xl e r, menos xl vezes r vezes 10 com ângulo de 45, sobre essa soma aqui, né? xc vezes r mais xc vezes xl mais xl vezes r. Aqui a gente pode colocar em evidência alguma coisa, né? Então o V2 que a gente está procurando é igual o XL e o R para colocar em evidência. Então, no primeiro termo vai sobrar 3xc menos 10 com ângulo de 45. E o denominador aqui mantém, né? Não vai dar para mudar muita coisa não. E agora é só substituir valores, porque todos eles são conhecidos. Só precisamos calcular o V2. Então XL vale J6. Ou já podemos usar a forma polar, né, para simplificar. Já vamos fazer o produto aí. Então ele vale J6 é 6 com ângulo de 90. Vezes R, que vale 12 com ângulo 0. Vezes 3xc. 3 vezes 3 com ângulo de menos 90. Aqui ele é menos J3, menos 10 com ângulo de 45 graus. Dividido por XC vezes R, então é 3 com ângulo de menos 90, vezes 12, mais 3 com ângulo de menos 90, vezes 6 com ângulo 90, mais 6 com ângulo 90, vezes 12 com ângulo 0. Então aqui nós temos 6 vezes 12, 72 com ângulo 90, vezes, aqui dentro vai ficar 3 vezes 3, 9, com o ângulo menos 90 aqui seria menos J9, menos 10 com ângulo 45, que é menos 7,07, mais J 7,07. E aqui no denominador vai ficar 36 com ângulo de menos 90, mais 18 com ângulo 0, né? 90 menos 90 anula. E aqui vai ficar 72 com ângulo 90. Então nós vamos ter V2 igual, esse número aqui fora continua, multiplicado por a parte real que seria menos 7,07 e a parte imaginária seria menos 16,07, que é o menos 9 e o menos 7. E aqui embaixo nós vamos ter a parte real é 18 e a parte imaginária é menos J36 com mais J72. Então o resultado aqui seria mais J36. E aqui nós vamos ter então 72 com ângulo 90, que multiplica esse número aqui, né? Então a forma polar dele seria menos 7,07 menos 16,07. Então ele é 17,56 com ângulo de menos 113,75. Dividido aqui por esse número na forma polar, né? Vai ficar aqui então 40,25 com o ângulo de 63,43. E agora, para chegar ao resultado final, nós vamos fazer o produto
desses dois módulos e dividir por esse módulo aqui. Então 72 vezes 17,56 dividido por 40,25, que vai dar aqui 31,41. E o ângulo, esse ângulo mais esse, menos o do denominador. É igual a menos 87,18. Então esse aqui é o valor da tensão no ponto 2, né? O valor do V2. Com base nele a gente pode calcular também o V1. Nós sabemos que o V1 é o V2 mais 10 com ângulo de 45. Então dá para colocar aqui, ó. V1 é igual a V2, então 31,41 com ângulo de menos 87,18 mais 10 com ângulo de 45. Então agora a gente pode converter tudo para a forma polar, retangular, e chegar nesse resultado aí. Então 31,41 menos 87,18 vai nos dar aqui 1,54 menos J 31,37. E o outro número aqui a gente já converteu ele aqui em cima, né? 7,07 mais J 7,07. Então o nosso V1 é real mais real, então 1,54 mais 7,07, que é 8,61. E o imaginário, menos 31,37 mais 7,07, que dá menos 24,3 J, né? Imaginário. E passando isso daí para a forma polar, nós vamos ter 8,61 menos 24,3, que dá 25,78 com ângulo de menos 70,49 graus e volts, né, que é a unidade aí da grandeza calculada, que é a tensão. Então com isso a gente encerrou o que foi pedido, né, porque foi pedido no início calcule os potenciais V1 e V2. Agora que a gente tem esses potenciais na mão, é fácil calcular o restante, né? Por exemplo, nós sabemos que a tensão no capacitor é o potencial V1 menos zero. Então, a tensão no capacitor já está aqui, ó. Esse valor, 25,78 com esse ângulo aqui. A tensão no indutor e a tensão no resistor são iguais. Então, são iguais a V2 também, né? Que é V2 numa extremidade, 0 volts na outra. Está aqui, VL e VR. E aí, se eu quiser saber a corrente nesses elementos, é só dividir, né, esses valores de tensão pelas reatâncias que nós temos ali. E lembrando que o sentido de corrente considerado no nosso cálculo é exatamente o sentido que a gente considerou aqui no desenho. Se porventura a gente tivesse invertido algum desses sentidos, no final esse resultado seria refletido no ângulo da corrente, né? Igual eu falei no início, ela apareceria com uma defasagem de 180 graus em relação ao valor calculado. Mas isso não faz diferença, né? Desde que a gente saiba qual é o sentido considerado, né? Igual eu falei aqui, tá para baixo, deu um certo ângulo, eu já consigo, né, me referir àquela corrente ali de maneira adequada. Então não precisa preocupar, não. O cálculo é diferente. Inclusive é até um bom exercício, né? Experimentem alterar esse sentido de corrente aqui e calcular de novo. Vocês vão chegar nos mesmos resultados, né? Igual eu falei, uma corrente aí pode até mudar um ângulo, mas de maneira geral a interpretação do circuito é a mesma. Então aqui no TINA eu fiz a montagem do circuito, coloquei os valores de acordo com o que nós temos lá no desenho, né? E aqui só para esclarecer algumas coisas. Primeiro, a fonte de corrente aqui é um gerador de corrente, na verdade. Olhando aqui o sinal, né, nós temos uma onda senoidal. A amplitude dela é 3 amperes, né, conforme estava no exercício. Eu estipulei uma frequência de 60 Hz para o meu cálculo, poderia ser qualquer outra, né? Isso deve influenciar nos valores de indutância e capacitância do circuito. Eu já vou explicar como é que fica. E a fase da fonte de corrente é 0. Então está tudo certo. E aqui em cima eu coloquei a fonte de tensão. Então a mesma coisa, né? O sinal dela é senoidal, a amplitude dela é 10 volts, a frequência eu coloquei igual à da fonte de corrente, porque se o circuito já está escrito no domínio da frequência, é porque ele trabalha com fontes que têm a mesma frequência. Então, se eu tivesse escolhido aqui 1 kHz para a fonte de corrente, eu deveria colocar 1 kHz para a fonte de tensão também. E aqui o ângulo de fase 45, igual estava no exercício também. E aqui, o que mudou, né, mais
foi a questão do capacitor e do indutor. Igual eu coloquei aqui, um C1 de 884,19 microfarad. Por que esse valor, né? Vocês viram que no exercício a gente tinha o circuito já no domínio da frequência e a reatância capacitiva era menos J3 e a reatância indutiva era J6. Então eu fiz o contrário, né? Em vez de calcular a reatância capacitiva, eu calculei a capacitância com base na frequência que eu escolhi, que foi a frequência de 60 Hz. Então, se vocês pegarem lá, a reatância capacitiva é igual a menos J vezes 1 dividido por 2 πfc. Se vocês pegarem essa expressão, substituir a reatância capacitiva por menos J3, que era o valor que a gente tinha, e a frequência por 60 Hz, vocês vão encontrar esse valor de capacitância. Aí eu estou usando ele aqui. Lembrando que se vocês tivessem trabalhado, por exemplo, com uma frequência de 1 kHz na fonte, era só jogar esse valor na expressão e obter a capacitância referente a ele. Então não é nada difícil de fazer não, só tomar esse cuidado, né? Quando o circuito já estiver no domínio da frequência, vocês tiverem interesse em fazer a simulação dele. E aqui a gente tem o seguinte, os pontos, né, V1 e V2 são esses aqui, ó, o V1, esse nó aqui, e o V2 é esse nó aqui. E o terceiro nó é o terra, então eu até coloquei aqui o símbolo do terra, né, para a gente lembrar que esse ponto é o de referência e que vale 0 volts. Então eu coloquei também 2 voltímetros, que é para medir os valores de potencial nos nós em relação ao terra, né, ou seja, a diferença de potencial em relação ao terra, na verdade. Ele tem um potencial específico, o terra tem potencial 0, então a diferença de potencial daqui para o terra é exatamente o potencial do ponto V1 e daqui para o terra é o potencial V2. Por isso que a medição está sendo feita aqui nesses pontos dessa forma, né? Porque quando a gente olha no exercício, eu vejo lá o ponto 1 e ponto 2. Aí pode dar alguma confusão na hora de pensar, né, em como que eu obteria esses valores na prática. Então é interessante comentar que é só mesmo uma questão de medir em relação ao terra. Então vou ligar um ponto no nó que eu quero medir e outro ponto no terra, né? E aí eu tenho meu voltímetro conectado. E como eu falei com vocês, a tensão desse capacitor é exatamente o V1, igual a gente está vendo aqui, né? O voltímetro foi ligado em paralelo a ele, o próprio V1. E a tensão, tanto nesse indutor quanto nesse resistor, é a tensão V2. Então o voltímetro foi ligado em paralelo da mesma forma. Rodando aqui a simulação, então vamos calcular as tensões nodais, né, na análise de corrente alternada. E vamos obter aqui os seguintes valores, né? V1 de 25,78 com um ângulo de menos 70,48. Então está praticamente igual ao nosso, né? Só a segunda casa aqui do ângulo que mudou. Era 49 no nosso, aqui deu 48. E o outro valor, né, da tensão V2, vocês vão ver que vai bater certinho aí, 31,41 e menos 87,18. Então são exatamente os valores que nós calculamos. E lembrando, né, que se a gente quiser continuar a desenvolver esse cálculo, chegar aos valores de tensão e corrente em cada elemento, é só trabalhar com base no que a gente já possui, né? Igual eu falei com vocês, a tensão nesse capacitor, por exemplo, é 25 com esse ângulo aqui, porque está em paralelo com o ponto de medição, né? E aí, para calcular a corrente, depois é só aplicar a mesma lei de Ohm, então não tem segredo algum, né? Então é interessante que vocês tentem reproduzir esse cálculo, né, reproduzir a simulação e entender como isso daí está funcionando. Inclusive, eu até sugiro vocês tentarem reproduzir esse resultado em simulação usando uma frequência diferente. Coloque, por exemplo, 1 kHz na fonte e tenta medir de novo para ver se vai dar exatamente o mesmo valor. É claro que vocês vão ter que usar uma capacitância e uma indutância adequada para a sua nova frequência, né? Mas verifiquem essas questões aí se os valores vão bater com o esperado. Tá? E nós temos aí mais à frente nos slides, depois da parte de malhas, que é o conteúdo da próxima aula, um circuito que é para ser resolvido por meio da análise nodal. Então eu vou resolver ele aqui para vocês e vou deixar uma atividade também envolvendo esse assunto aí para vocês me entregarem na próxima aula. Mas a ideia aqui é a seguinte, né? Aplicando o método nodal, nós precisamos primeiro identificar os nós do circuito. Então existe um nó aqui embaixo, um nó aqui nesse ponto. Se a gente considerar essa parte de baixo como nó de referência, esse ponto aqui vai ter um potencial exatamente igual ao da fonte, né? Porque é a diferença de 0 até esse ponto aqui, é o potencial da fonte. Então, nós temos o nó de referência, que é potencial 0, o potencial desse nó é o da fonte, e aí nós temos então dois nós com potencial desconhecido. Esse nó aqui do meio e esse nó aqui de cima. Então, lembrando, né? Isso aqui é um ponto só, né? Mesmo sendo uma extensão maior. Então esse circuito que vai nos indicar, nos trazer, né, na verdade,
duas equações e duas variáveis. Eu tenho que montar uma equação para cada nó com potencial desconhecido. Então, esse nó aqui e o nó de cima. E o que foi pedido aqui é calcular as correntes nos ramos. Depois que esses nós forem, os potenciais nesses nós forem calculados, nós vamos poder calcular as correntes em cada ramo também, que foi o que o exercício pediu para a gente. Então agora vamos resolver esse exemplo aí. O primeiro passo na resolução do exemplo é definir os nós que nós temos no circuito. Então podemos contar aqui como um nó, lembrando que o indutor, os dois indutores na verdade, mais essa fonte, né, estão conectados a esse único nó. Então, vou até chamar aqui, né, XL1 e XL2, né, e a fonte estão conectados ao primeiro nó. Temos aqui o segundo nó, o resistor R1, o resistor R2 e o capacitor XC1 estão conectados a esse segundo nó. O terceiro nó é esse aqui. Nós temos a fonte de corrente, o resistor de 10, que eu vou chamar aqui de R3, e o capacitor, né? Os três estão conectados a esse nó. E o último nó é esse aqui em cima, o quarto. Temos o resistor R1, a fonte de corrente, e o resistor R4, conectados a esse nó. Então aqui nós já sabemos que um deles vai ser a referência. É interessante nesse exemplo considerar o nó 1 como a nossa referência, 0 volts. Desse modo, o potencial no nó 2 já é conhecido e a gente elimina um nó da nossa equação. Então se aqui embaixo eu tenho um potencial 0, para chegar ao nó 2 eu tive que passar por uma fonte que é uma elevação de 40 volts com ângulo 90. Então significa que o potencial nesse ponto aqui é o mesmo da fonte, 40 com ângulo 90, ou J40 volts, que é a mesma coisa. Então nós já temos dos 4 nós, 2 são conhecidos, a gente só precisa definir o potencial nos outros 2 nós. Então eu vou chamar aqui, né, o potencial nesse nó, vou chamar de V1. E o potencial nesse nó aqui eu vou chamar de V2. Mas lembrando que os nomes aí não têm tanta relevância. Então agora a gente levanta as expressões para cada nó. Vou começar aqui levantando as expressões para o nó 1. Nós vamos ter nesse circuito, como são apenas 2 nós desconhecidos, são 2 equações e 2 variáveis. Mas devido a um detalhe dele aqui, vocês vão ver que é mais fácil ainda do que resolver um sistema. A gente pode levantar uma equação, resolver o potencial dela, depois levantar outra e resolver o potencial dela também. Então vamos ver como é que isso daqui vai ficar. Para o nó 1, nós temos a corrente de 3 amperes saindo, então eu vou manter esse sentido, né, na minha análise. Eu já sei que esse sentido é correto, é o sentido final, então vou manter ele aqui. E eu vou dizer que eu tenho uma corrente descendo pelo resistor R3 e pelo indutor XL1 e uma corrente para a direita, passando aqui pelo resistor R2 e pelo capacitor, né, de menos J2. Então, colocando isso daí em termos da lei de nós, né, de Kirchhoff, nós vamos ter o seguinte: a corrente que chega ao nó é essa daqui, né, que está fluindo pelo resistor e pelo capacitor. E as correntes que saem do nó são a corrente constante de 3 amperes e a corrente que está fluindo aqui pelo resistor e pelo indutor. Então eu posso escrever o seguinte: a corrente nesses 2 elementos é o potencial que eu tenho de um lado, que já é conhecido, menos o potencial que eu tenho do outro, que é desconhecido, dividido pela impedância que eu tenho no ramo. Então vai ficar desse jeito aqui: a corrente é o potencial de um lado, que eu vou chamar aqui de tensão da fonte, para facilitar a nossa manipulação, menos o potencial do outro lado, que é o V1, dividido pela impedância do ramo, que é o R2, mais XC1. Vou deixar para substituir os valores no final. Isso daqui vai ser igual a fonte de corrente, então vou chamar aqui de IF, né, corrente da fonte, mais a corrente que está descendo por esse ramo aqui, que é o potencial na extremidade, na verdade o potencial na base, menos o potencial na extremidade, dividido pela impedância do ramo. Então eu vou ter aqui o potencial V1, que é da base, da extremidade é 0, então não preciso nem escrever, né? Menos 0, dividido por R3 mais XL1. Então essa é a expressão para o nó 1. Percebam que, devido à presença da fonte de corrente, nós não colocamos nessa expressão o V2. Se eu tivesse aqui no lugar da fonte de corrente uma reatância ou uma resistência,
o V2 apareceria, né? Porque eu precisaria fazer V1 menos V2 sobre a minha resistência ou a minha reatância. Como essa corrente já é conhecida, ela apareceu aqui como uma constante no nosso cálculo. E isso daí eliminou a variável V2 da nossa análise, né? Mas é claro que se tivesse uma reatância que eu poderia fazer o cálculo normalmente, né? Só montar o sistema no final. Então é interessante que porque nós só temos a V1 como incógnita. O resto é tudo constante do nosso circuito. Isso significa que quando a gente isolar o V1 aqui, nós vamos conseguir resolver a nossa análise, né, total aqui. Então, para facilitar, eu vou chamar esse termo aqui de Z1 e esse termo de Z2, que isso aí vai simplificar nosso desenvolvimento. Z1 é igual a R2 mais XC1 e Z2 é igual a R3 mais XL1. Lembrando que isso daqui não é necessário, é só mesmo para simplificar um pouco aí a nossa análise, né? Então aqui vai ficar VF menos V1 sobre Z1 igual a IF mais V1 sobre Z2. Então aqui a gente já pode fazer o seguinte, né? Tirando o mínimo múltiplo comum aqui dessas duas frações, nós vamos ter o próprio Z2. Z2 dividido por 1 Z2 vezes IF vai dar o próprio Z2 vezes IF, né? Então já vou escrever aqui também, ó. Z2 vezes IF mais V1. Agora eu posso dividir todo mundo por Z2. E nós temos essa igualdade, né? Esse termo é igual a esse. Então eu posso passar esse Z2 multiplicando e o Z1 multiplicando aqui também. Então vai ficar Z2 vezes VF menos V1, que é igual a Z1 vezes Z2 vezes IF mais V1. Então podemos desenvolver isso daqui. Vai ficar então Z2VF menos Z2V1. E do outro lado da igualdade, podemos desenvolver também. Então vou passar aqui para cima para ficar mais claro, né? Então Z2 vezes VF menos Z2 vezes V1 é igual a Z1 vezes Z2 vezes IF mais Z1 vezes V1. Estou fazendo aqui a distribuição, né? Vamos ter aquele termo ali, tá certinho. Agora o objetivo é isolar o V1. Vou isolar ele do lado direito, onde ele já está positivo, né? Então, esse termo aqui eu vou manter do lado esquerdo, Z2 vezes VF. Esse termo aqui, né? Z1, Z2 e F, eu vou passar para a esquerda também. Ele vai passar negativo. Então, menos Z1, Z2 e F. E esse termo aqui eu vou passar para a direita, vai ficar positivo. Então, esse daqui já estava na direita. Z1, V1. Esse daqui que chegou agora, né? Vai ficar então Z2 vezes V1. Aqui eu posso colocar em evidência o Z2. Vai ficar aqui então VF menos Z1 vezes IF. É igual a Z1 mais Z2 vezes a tensão V1 que a gente está procurando. Então agora eu posso passar esse Z1 mais Z2 dividindo para o outro lado e escrever o V1 dessa forma, né? Esse lado esquerdo da equação aqui. Z2 vezes VF menos Z1 vezes IF sobre Z1 mais Z2. Agora é só substituir, né, e resolver aí o nosso cálculo para V1. Então o Z2 que eu falei com vocês aqui é R3 mais XL1, ou seja, é esse ramo aqui, ó. Então ele é 10 mais J4. E ele multiplica VF, que é a tensão da fonte, 40 com ângulo 90, menos Z1. Z1 é R2 mais XC1, então é 8 menos J2. Multiplicado por IF, que é 3 com ângulo 0, ou simplesmente 3. Vou substituir isso aqui por um colchete para ficar mais coerente, né? Então tá aí, ó, o Z2, que é R3 mais XL1, a fonte, menos Z1, que é esse ramo aqui, 8 menos J2, vezes 3.
que é a corrente, IF, dividido por Z1 mais Z2. Então, R2 mais... Na verdade, não é R2, né? O valor dele já. O valor do R2 é 8 menos J2 mais 10 mais J4. E resolvendo isso daqui para o cálculo de V1, nós vamos ter o seguinte. Como é que nós vamos fazer um produto? É interessante já converter esse 10 mais J4 para a forma polar dele. Então, 10 e 4, dá aqui 10,77 e o ângulo de 21,80. Que multiplica. Aqui dentro, então, nós temos 40 com o ângulo 90. E aqui nós vamos ter menos... vamos voltar com o colchete aqui, que vai precisar de parênteses de novo, né? Então aqui vai dar 24 do produto, que é 8 vezes 3, menos J6. E para o denominador nós vamos ter aqui 8 mais 10 da parte real. E da parte imaginária vai ficar menos J2 mais J4. Então o resultado aqui é mais J2. Esse valor aqui é repetido. E aqui dentro do colchete nós vamos ter o seguinte. 40 com ângulo 90 é 40J, ou J40. E aqui vai ficar menos 24 mais J6. E o denominador nós já podemos converter para a forma polar de 18 com J2. Polar 18 vai dar 18,11. O ângulo de 6,34. Então vamos repetir esse valor aqui. E aqui dentro nós vamos ter menos 24, que é o único valor real, e o imaginário deu o J46. Então já vou converter para a forma polar dele. Menos 24 e 46. Vai dar 51,88 e o ângulo de 117,55 graus. Dividido aqui por 18,11 com ângulo de 6,34. Então agora é só fazer o produto dos módulos e divisão por esse módulo aqui de baixo, né? De uma vez, que é tudo produto e divisão, né? Então vai dar aqui 30,85 e o ângulo é a soma desses dois, subtraído aí 6,34. Então vai dar 133,01 graus. Então essa é a nossa primeira tensão do circuito, né? A tensão do ponto V1 acabou de ser calculada. Agora a gente tem que fazer o mesmo levantamento aí para poder calcular a tensão no ponto V2. E a ideia é basicamente a mesma. Podemos montar a expressão desse nó e depois resolver do mesmo jeito. Para o segundo nó, nós podemos escrever aqui o seguinte. A corrente de 3 amperes chega para ele. A corrente que flui aqui da fonte de tensão pelo resistor de 5 ohms, podemos colocar que chega para ele também. Lembrando que esse sentido aí vai depender do que vocês estipularem, né? Depois a análise vai mostrar se esse sentido... na verdade não vai nem mostrar, né? No de corrente contínua seria possível ver se estava errado porque a corrente ficou negativa. Aqui a única diferença é que se eu falar que a corrente está num sentido, é a mesma coisa dela estar no outro com uma defasagem de 180 graus. Então é só uma questão mesmo de referência. Pode... manter aí o sentido original que vocês tiverem escolhido. Então chegou aqui no V2 e a corrente aqui descendo. Então eu vou ter as correntes que chegam. Essa daqui do resistor de 5 com 3 amperes. Então seria a tensão da fonte menos V2 sobre 5. Vou anotar aqui. Tensão da fonte menos V2 sobre 5, né, ou sobre o resistor R1. Anotar aqui no canto, né, que a gente está analisando agora o nó 2. A corrente que chega também, né, outra corrente que chega é a da fonte de corrente de 3 amperes, então vou escrever aqui, né, mais IF, corrente da fonte. E o resultado é a corrente que sai. A única corrente que está saindo aqui é essa que flui pelo resistor e pelo indutor.
Então vai ser V2 menos 0, ou simplesmente V2, né? Dividido por R4 mais XL2. Então essa é a expressão que nós vamos ter para o nó 2. E vamos trabalhar com ela. No final vamos obter a tensão V2 igual a gente fez para o nó 1. Né? Então para facilitar também, podemos chamar aqui de ZA, né, por exemplo, essa impedância aqui, R4 mais XL2. Então vai ficar aqui VF menos V2 sobre R1. Lembrando que aqui eu estou desenvolvendo bem passo a passo para não deixar dúvida, mas vocês podem ir mais direto, né, na resolução, na manipulação das expressões, tá? Não tem problema não. Na verdade aqui eu já posso tirar o mínimo múltiplo comum, né? R1 e 1. Resolver aqui embaixo de uma vez, né? Aproveitar isso. Então o mínimo múltiplo comum aqui seria o próprio R1. Então agora, se eu dividir aqui por R1, eu vou ter o termo original. Então podemos multiplicar aqui cruzado, né? Passar esse ZA para o lado esquerdo e o R1 para o lado direito. Então vai ficar aqui ZA vezes esse termo todo, né? VF menos V2 mais R1 vezes IF. Do outro lado nós vamos ter R1 vezes V2. Então o objetivo de novo é isolar o V2. E aqui eu tenho menos V2 vezes EA. Então vou passar V2 vezes EA somando para o outro lado, né? Aqui vai ficar então ZA vezes VF mais R1 vezes IF. E do outro lado eu vou ter R1 vezes V2. E vou ter também mais ZA vezes V2. Então resolvendo, né, isolando aqui o V2, nós vamos ter o seguinte. Colocando o V2 em evidência, dentro do parênteses vai ficar R1 mais ZA. Eu vou passar ele dividindo então. Vai ficar aqui ZA que multiplica VF mais R1 vezes IF sobre R1 mais ZA. E aí já temos a nossa expressão, né, para o cálculo de V2. ZA é R4 mais XL2, voltando aqui no circuito, né? R4 mais XL2 é 20 mais J15. Então 20 mais J15, que multiplica a tensão da fonte, que é 40 com um ângulo de 90 graus, mais R1, que é 5 ohms, vezes a corrente da fonte, que é 3 com ângulo 0. Isso daí tudo dividido por R1, que é 5, mais ZA, que é 20 mais J15. Então podemos resolver aqui, né? Como temos um produto aqui, lembrando que tem que colocar o parênteses, né? Porque o ZA todo está sendo multiplicado pelo termo dentro do parênteses aqui, né? Então, já que é um produto, eu vou colocar na forma polar. 20 mais J15. Vamos ter aqui então 25 com um ângulo de 36,87 graus. E aqui dentro vai ficar 15 mais J40, né? Porque 40 com ângulo 90 é J40. Então já vou passar para a forma polar também. Parte real 15, parte imaginária 40. Então dá aqui como resultado 42,72 com ângulo de 69,44 graus. E aqui embaixo vai ficar 25 mais J15. Então a forma polar disso é 29,15 com ângulo de 30,96 graus. E agora já podemos calcular a nossa tensão V2, né? Vou fazer o produto dos módulos e dividir por esse módulo aqui do denominador. Então vai ficar 25 vezes 42,72 dividido por 29,15, que dá 36,64. E o ângulo? 36,87 mais 69,44 menos 30,96, que dá 75,35. E a unidade é o volt. A gente está calculando um valor de tensão. Então já temos do nosso circuito aí os valores de tensão V1 e V2. Agora o que o enunciado pediu, né, era o cálculo das correntes nos ramos. É a nossa próxima etapa. Agora então vamos à última etapa, que é o cálculo das correntes. Olhando aqui no circuito original, nós temos essa corrente no resistor R1. Então vou chamar aqui de IR1.
que é 40 com ângulo 90 menos a tensão V2 sobre 5. Temos a tensão nessa impedância aqui, que a gente chamou de Z1. Então, vou falar aqui que é a corrente IZ1. Temos a corrente nessa impedância aqui, que a gente chamou de Z2, né? Então, IZ2. Essa corrente aqui é constante. E essa última corrente aqui é a corrente na impedância que a gente chamou de ZA. Então, vou chamar aqui de IZA. Então, nós temos que calcular 4 correntes para terminar a nossa análise. Então, só anotando aqui para não esquecer. Então, vamos calcular o IR1. Vamos calcular IZ1, IZ2 e IZA. Vamos lá, o IR1, 40 com ângulo 90, menos V2, está calculado aqui embaixo, 36,64, com um ângulo de 75,35 graus. E esse resultado dividido pela resistência R1, que vale 5 ohms. Então vamos converter para a forma polar, para a forma retangular aqui em cima. Então vamos ter J40 menos essa conversão aí. Então isso daí na forma polar, na forma retangular, vai ficar 36,64, 75,35. Vai ficar 9,27 alfa F mais J 35,45. Imaginário, né? Dividido por 5. Então, IR1 vai ficar aqui J40 menos J 35,45 e a parte real é 9,27. Então, 40 menos 35,45 é 4,55. Dividido pelos 5 ohms ali da nossa resistência. Então, agora na forma polar, para fazer a divisão, vai dar aqui 10,33 e o ângulo de 26,14. Dividido por 5 com ângulo zero. Então, 10,33 dividido por 5 dá 2,07. E o ângulo de 26,14 graus. Então, isso aqui é a nossa corrente, né? Representada aí em amperes. Depois nós temos IZ1, que é a corrente que flui por essa impedância aqui, né? IZ1. Então, a mesma coisa, é a tensão da fonte, 40 com ângulo 90. Vou colocar aqui de novo, 40 com ângulo 90, menos a tensão V2, que é o mesmo valor que a gente obteve ali antes. Não, na verdade, desculpem, não é V2, né? Agora eu estou olhando aqui embaixo, então é o V1 que eu estou procurando, né? E o V1 a gente encontrou aqui, ó. Exatamente esse valor aqui, que deve aparecer aqui nesse ponto, né? E agora a divisão é pela impedância do ramo, então 8 menos J2. Então, vamos converter para a forma retangular. 40 com ângulo 90 é a mesma coisa que J40. E V1 na sua forma retangular vai ser escrita como 30,85 e 133,01. Vai ficar então menos 21,04 mais J 22,56 dividido por 8 menos J2. Já podemos escrever na forma polar para fazer a divisão daqui a pouco, né? Então 8,25 e o ângulo de menos 14,04. Então aqui nós vamos ter a parte real é mais 21,04 e a parte imaginária é menos J40 menos J22,56, que dá 17,44.
Agora é só converter o numerador para a forma polar dele. E fazer a divisão aqui. Temos a corrente que flui pela impedância Z1. Agora a impedância Z2. Ela vai ser um pouco mais fácil de calcular, né? É basicamente dividir V1 pela impedância do ramo. Então V1. Temos esse valor aqui, né, que foi usado antes. Vou copiar ele aqui. E a impedância do ramo é 10 mais J4. Então o numerador já está na forma polar. Vamos manter ele assim para fazer divisão. E o denominador precisa ficar na forma polar também. Então 10, 4 dá 10,77 e 21,08 graus, ou 21,80 graus. Então 30,85 dividido por 10,77 é 2,86. E o ângulo na verdade, a gente tem que subtrair, né? 133,01 menos 21,80 é 111,21 graus amperes. E a última impedância, a última corrente que a gente está precisando calcular é essa aqui, que desce pela impedância A. Então é V2 dividido pela impedância do ramo. O V2 está aqui, 36,64 com ângulo de 75,35 graus. Isso daí então vai ser dividido por 20 mais J15. Vamos manter aqui na forma polar. E agora dividir isso daqui pela forma polar do número de baixo. 25 com ângulo de 36,87 graus. Então a corrente aí na última impedância é 36,64 dividido por 25, que dá 1,46. E o ângulo é 75,35 menos 36,87, que dá 38,48 graus amperes. Porque, de novo, a gente está buscando aí uma corrente, né? Então temos aí o exercício resolvido. Fica de exemplo para vocês. E eu vou simular para a gente conferir os valores de tensão. Fiz a montagem do circuito aqui. Como vocês viram no cálculo anterior, né, na corrente do resistor R1, eu troquei um sinal da parte real e se a gente colocar o sinal correto, né, que era o sinal negativo, essa corrente aí vai ficar com o ângulo certo. Então aqui na simulação a gente consegue ver isso. A corrente tem o valor de 2,07, o ângulo 153,8, que é exatamente o calculado, né, se a gente colocar o sinal correto. Então corrijam aí, por favor. Eu coloquei também esse voltímetro medindo a tensão desse ponto em relação ao terra, que no caso é a nossa tensão V1, e esse é o voltímetro medindo essa tensão em relação ao terra, que é a tensão V2. Então vocês vão observar aí que está batendo, né? A tensão V1, 30,85, com ângulo de 133,01, foi o nosso cálculo, né? Está praticamente igual. E a tensão V2, nós calculamos aí 36,64 com ângulo de 75,35, praticamente igual também. Então ficou bem próximo do que a gente estava esperando. Então, pessoal, com isso aí a gente conseguiu ver o circuito, né? Fazer o cálculo aplicando o teorema dos nós. Verificamos via simulação que ficou correto, né? Trabalhamos aí com o supernó, trabalhamos com a questão do nó com potencial zero, do nó que a gente tem aqui com potencial já conhecido. Então tivemos uma boa visão aí de como que esse método é aplicado. Então eu deixei uma atividade para vocês no AVA, envolvendo o método da análise nodal. Deem uma conferida, por favor, e resolvam para a próxima semana. Estou disponível para dúvidas novamente, né? Se precisar, vocês podem entrar em contato. Eu ainda estou tentando arrumar o fórum, vocês devem ter visto que ele ainda não aceita perguntas, né? E dessa semana eu acredito que finalmente vai funcionar. Aí vocês deem uma conferida, por favor,
mas se não estiver funcionando, entre em contato comigo que de um jeito ou de outro as dúvidas vão ser respondidas. No mais, bom estudo para vocês e nos vemos em breve.